Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho da palavra de Deus. Quem aqui já teve a experiência de estar no aeroporto e encontrar com uma pessoa famosa? Alguém aqui já? Olha, uma galera aí, né? Você tirou fotinho com a pessoa famosa, não? Aquele artista da Globo, da Record, da SBT, aquele jornalista, né? Tem uma pessoa que bate uma fotinho, daí posta lá no Facebook, no Instagram. E tem uns que colocam aqui, estava aqui com o meu amigo, né? Essa semana teve um pastor que sentou no lado de um jogador do Curitiba lá e postou uma foto naquele grupo de pastores ali, e todo mundo comentando, né? Ó, cuidado que esse jogador aí, ele cospe nos outros, eu não sei nem o que aconteceu, mas é alguém que cuspiu em alguém aí nesses final de semana e tal. E às vezes as pessoas postam uma foto com alguém famoso e colocam um comentário ali, como se fosse íntimo da pessoa, sabe? Eu e a minha amiga que se encontramos, né? Aí você olha ali, puxa, são íntimos. Sabia que um dia eu tirei uma foto com Renan Calheiros? É verdade. Hoje ela está bem escondidinha. Mas na época, foi no primeiro mandato dele, eu estava lá em Brasília, chegando em Brasília, para assessorar um deputado federal lá do PMDB, e foi a primeira eleição do Renan Calheiros. Ele foi eleito presidente do Senado. E foi convidado para ir lá na casa dele, lá no Lago Sul, lá em Brasília. E o deputado, vamos junto lá, e toda aquela pompa. E eu cheguei lá e estava me achando, que estava ali, todos aqueles deputados, senadores que só via pela televisão. Aí tiraram uma foto minha com o Renan Calheiros lá. Eu fui lá, mandei imprimir a foto, olha só, estava com o Renan Calheiros. Mal sabia eu, né, que hoje eu tinha que esconder isso. Mas sabe o que acontece? As pessoas que olham aquilo lá, de repente pensam, puxa, você é íntimo do cara. Eu não troquei nem uma palavra com o Renan Calheiros. Estava chegando em Brasília, caindo de paraquedas, tirei uma fotinho com ele. Mas as pessoas olhavam lá, puxa, me achavam importante. Mas aquilo ali era uma máscara. Aquilo ali não, sabe? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religiosidade, que tem um pouco a ver com isso. Tem algumas pessoas, como essas que vão lá e tiram uma foto com um ator famoso, né? Ou alguém que vai lá e tira uma foto com um político, que hoje está, né? Agora a foto com o Sérgio Moro deve valer uma fortuna, né? Então, às vezes eu falo que o Sérgio Moro, ele é sócio do mesmo clube que eu sou ali, às vezes eu estou andando lá, ele está lá correndo lá, né? Mas eu nem chego perto, eu não sou íntimo dele, eu não conheço ele. Mal eu cruzei com ele umas 2, 3 vezes lá, porque eu também não sou de correr muito, não. Então, mas tem muitas pessoas que se relacionam com Deus assim, como se Deus fosse uma pessoa famosa, e essa pessoa famosa, eu até pareço que sou amigo dele. Né? Se Jesus estivesse aqui entre nós, durante os 33 anos, eu ia fazer uma selfie com Jesus, e ia falar assim, olha, esse cara é chegadão. Só que, na prática, é tudo fake, como diz a juventude. É tudo superficialidade, religiosidade. Então, existe uma distância muito grande entre uma pessoa que é íntima e alguém que é conhecido. Não é verdade? Por exemplo, muitos dos que estão aqui, nós nos conhecemos aqui. Eu conheci muitas pessoas aqui nesse culto. E tem algumas pessoas que a gente é mais íntimos. E tem outros que a gente conhece, sabe o nome. Tem muitas pessoas que eu já conversei no gabinete pastoral, que a gente já se visitou. E é natural, mas existe uma diferença muito grande. Algumas pessoas, eu lembro que quando eu estava no quartel, então eu era tenente, fui tenente do Exército 5 anos aqui em Curitiba. E todo ano incorporava 120, 130, 140 soldados. Aí tem sargentos, soldados que serviram comigo e que uns até estão aqui pela igreja hoje. E eu lembro que eu era o tenente Vieira, então eu estava lá e dava treinamento e tal. E só que ia um ano, ia o segundo ano, o terceiro ano, e passavam uns 2, 3 anos, aquele soldado serviu aquele ano e saíam do quartel. Aí eles me encontravam 3 anos depois, ô, tenente Vieira! Como é que é o nome? Eu não lembrava.
Porque era muita gente. Era 120 por ano, e era muita gente. E eu fazia um esforço, mas tinha uns que durante o tempo que serviram comigo, foram próximos de mim. E que eu nunca mais esqueci. E já passaram 20 anos, eu lembro ainda do Pimentel, eu lembro do Nunes, eu lembro do Rildo, eu lembro de algumas pessoas que serviram e que foram próximas de mim. Relacionamentos diferentes, no mesmo ambiente. Várias pessoas serviram comigo, mas algumas se tornaram próximas e íntimas. Então nós podemos estar aqui como igreja, reunidos, e alguns têm realmente uma intimidade com Deus. Aquela que, sabe, que eu troco confidências com Deus. Mas tem alguns que vivem uma religiosidade, que vivem uma superficialidade. Eu conheço Deus. Puxa, mas quando eu vou lá, toca até um cântico que eu me arrepio. Só que não passa disso. O que Deus espera de nós é um relacionamento íntimo. Deus nos conhece pelo nome. E Ele quer e deseja que nós o conhecemos intimamente. Como está o seu relacionamento com Deus? Quando nós olhamos para uma pessoa, ela pode estar entre nós e falar assim, essa pessoa é de Deus. Mas eu digo assim, será? Porque eu não tenho condições de dizer que é de Deus. Outra pessoa também não tem condições. O que nós vamos perceber é que uma pessoa que é íntima com Deus começa a dar frutos compatíveis com o servo, um verdadeiro discípulo de Jesus. E aqui, graças a Deus, nós temos muitos discípulos de Jesus que têm dado frutos. 9, 13 a 16. O profeta Isaías, um homem tremendamente usado por Deus, ele escreveu um livro muito especial. E aqui tem uma palavra do próprio Senhor, que o Senhor escreveu ali para uma cidade, mas que aplica-se diretamente a nós hoje. Todo mundo abriu aí? Se alguém está sem Bíblia, chega no lado da pessoa que está do seu lado. Hoje acabamos com esse problema, é só pegar o celular, que já tem a Bíblia ali, né? Então vamos ler ali. Isaías diz o seguinte, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilhas e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Amém? Vou parar aqui. O texto ele vai continuando, mas aqui nós já conseguimos tirar alguns ensinamentos que eu queria trabalhar nessa noite. Essa palavra de Deus que Deus colocou aqui para um povo muito corrompido, muito superficial. Esse texto ele vai falar da religiosidade. Ele vai falar das pessoas que buscam um milagre, mas não querem se relacionar com o Deus do milagre. Eu quero ter a bênção, mas eu não quero experimentar, conhecer intimamente o Deus que é a fonte dessa bênção, e que nos abençoa, e que tem todo o desejo de nos abençoar, todo o amor que Ele despende a nós. Mas as pessoas, muitas vezes, eles estão aqui vivendo uma religiosidade, e eles não buscam a Deus, porque não conhece mesmo.
Mas muitas pessoas conhecem até a palavra e não buscam a Deus por convicção. Que racionaliza o pecado e fala assim, realmente, eu sei que isso é pecado. Mas, eu quero viver a vida. Eu quero aproveitar. E vive uma religiosidade aparente, achando que consegue enganar todo mundo, que consegue enganar Deus. Lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, Deus fala que quando nós buscamos a Deus, na verdade, o que a palavra nos diz é o seguinte, você busca a Deus com sinceridade, e a busca da presença de Deus faz com que nós tenhamos algo de Deus, que muitas vezes nós nem planejamos. Lá em Efésios ele vai dizer lá, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Às vezes as pessoas esperam ser abençoadas para poder abençoar, e elas não dão passos de fé, e acabam caminhando pela vida, achando que eu vou enganando aqui, eu vou enganando ali, porque elas não sabem o benefício de ter uma vida íntima com Deus. Eu quero dizer para vocês, que quando vocês têm uma vida íntima com Deus, quando nós temos uma vida íntima com Deus, Deus honra a nossa decisão e a nossa caminhada. Muitas vezes nós somos confrontados a desobedecer essa palavra, e a desobediência está ligada a um prazer, que visa suprir um desejo da carne. Mas quando nós decidimos obedecer, certamente Deus vai honrar a sua vida, porque Deus espera de nós a verdadeira adoração. Quando nós olhamos esse texto do profeta Isaías, vemos que nós temos que aprender a viver algo além da religiosidade, além do superficialismo, ou do que é superficial, e viver uma verdadeira intimidade com o Senhor. Você está aqui buscando um milagre, uma cura, uma restauração. Talvez os cartões que você trouxe aqui à frente tenham um clamor para um milagre. Mas Deus quer que você se relacione com Ele intimamente, sem máscaras. O milagre é consequência. Às vezes as pessoas invertem. Se Deus fizer isso, eu prometo que eu vou subir a escadaria de joelhos. Se Deus fizer isso, eu prometo que eu vou ficar 40 dias só comendo pão e água. Se Deus fizer isso, e acabar barganhando com Deus, sem entender a essência do Evangelho, que é comunhão. Quando nós jejuamos com um propósito, para buscar intimidade com Deus, não para barganhar com Deus. Se você faz jejum para barganhar com Deus, é bem provável que você esteja equivocado, e Deus conhece o nosso coração. A nossa comunhão envolve um propósito, sim, mas não é pelo meu sacrifício que Deus vai me abençoar. E quando olhamos para esse texto, eu quero tirar alguns ensinamentos aqui. O primeiro ensinamento, nós vemos ali no versículo 13, que nós devemos abandonar, as pessoas devem abandonar uma adoração que não é bíblica. Veja ali, a adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Ele está falando de um contraste. Esse texto nos ensina que, independente do que você faça aqui na igreja, na célula, na casa, o nosso Deus conhece o verdadeiro adorador. Você não consegue enganar Deus. Você pode tentar enganar um pastor, você pode tentar enganar um líder de célula, você pode tentar enganar seu marido, a sua esposa, mas Deus não é enganável. Com Deus não se brinca. Você pode enganar muita gente, mas nunca vai conseguir enganar Deus. Lá em 1 Samuel 16:7, tem um relato de Samuel. Samuel, quando ele foi enviado por Deus para ungir o rei Davi, e ele não sabia quem era, ele sabia que ele tinha que chegar na casa de um homem, e esse homem chamado Jessé, ele tinha vários filhos, e ele tinha uns caras grandão, fortão, e como Deus tinha orientado Samuel, aí ungiu o rei de Israel, o próximo rei de Israel.
Ele chega lá na casa e ele começa a ver aqueles caras grandão, esse aqui deve ser esse, porque esse é fortão, esse é bom de briga. Deus fala uma palavra para Davi muito preciosa, que está lá em 1 Samuel 16,7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, olha o que Deus disse para Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, Deus consegue enxergar além do que os nossos olhos podem ver. E as pessoas acham que pode se esconder de Deus, mas não é possível não. Eu lembro de uma jovem, um dia estava no meu gabinete, e ela servindo a Deus e buscando a Deus, e o marido aqui, participando da igreja, porque ele vinha, não faltava um culto, estava aqui entre nós, no culto de domingo, e essa jovem com o coração incomodado, o coração pesado, ela falou assim: pastor, eu acho que o meu marido está me traindo, eu acho que ele está adulterando. E aí eu ministrei o coração dela, eu falei: você confia no Senhor? Confio. Então tá bom, vamos fazer uma oração simples. Senhor Jesus, se houver algo escondido em relação ao marido dessa jovem, que o Senhor revele, em nome de Jesus. Ela terminou o atendimento, foi para casa. À noite, a filhinha brincando com o celular do pai, ela chegou do lado como quem não quer nada, e de repente começa a pipocar algumas mensagens. Uau! Com coraçãozinho, com beijinho. Deus é tremendo. Queridos, com Deus não se brinca. Tem muitas pessoas que usam Deus como se fosse mais um apêndice de prateleira, que eu vou lá e pego quando eu quero, para que eu quero, depois eu deixo de lado, porque agora não serve mais, agora eu já estou bem, agora eu me garanto. Você tem vivido religiosidade? Esse texto nos traz um alerta de pessoas que estão atoladas no pecado, mas pessoas que não têm um compromisso com Deus, mas que está aqui, fechando os olhos, louvando ao Senhor, mas é uma adoração que Deus não está recebendo intimamente, porque ela vem mascarada, ela vem viciada pelo pecado. Se você está vivendo uma religiosidade, essa noite você vai tomar uma decisão de abandonar, porque Deus espera de nós verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Talvez você está aqui nessa noite e você já está racionalizando para que essa palavra não toque o seu coração. Como uma autodefesa, eu não quero abandonar o meu pecado. Eu quero continuar vivendo de aparência. Você está completamente equivocado. Veja ali na parte final do versículo 13, a palavra de Deus diz: a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. É interessante porque regras ensinadas por homens, tem muitos crentes que estão escravos de regras, que vieram muito após a verdadeira palavra de Deus. E essas regras se sobrepõem. E a religiosidade, ela tem tanta força no coração dessas pessoas, que elas acabam sendo escravas da própria religiosidade. Já viu gente assim? Algumas igrejas, ou algumas, não sei se pode chamar igrejas, que o requisito para ser salvo é estar naquela igreja, no hall de membros daquela igreja. Como se Deus vai pegar o hall de membros daquela igreja e essa igreja vai ser salva. Todas as demais igrejas é de Satanás. Tem denominações assim. Tem outras que criaram um conjunto de regras, muito após a palavra de Deus, e essas regras acabaram tendo mais autoridade do que a palavra de Deus. Conhece gente assim?
Ah, a Bíblia diz isso. Não, mas só que o meu líder lá fala isso. Então, queridos, nós precisamos olhar para essas regras criadas por homens e ver o que tem confrontado com a palavra. Porque tem pessoas que são mal intencionadas, mas tem outras que são muito sinceras. E de repente você está aqui com um coração sincero. Você tem vivido uma religiosidade. Sinceramente. Porque isso veio do meu bisavô, do meu avô, do meu pai. E eu não posso quebrar o ciclo. Eu quebrei o ciclo da minha família. Eu quebrei o ciclo que estava vindo de gerações em gerações. Os meus filhos estão sendo incentivados a viver uma vida íntima com Deus. Eu, até um determinado tempo da minha vida, eu vivi religiosidade. Eu vivi uma hipocrisia. Porque, na verdade, a prática religiosa servia somente para aliviar o peso da consciência. De repente você está aqui, é isso que você tem vivido. Oséias 4:6 diz lá, ó, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Muitos são levados a viver uma religiosidade, porque não conhecem a palavra de Deus. Se você está aqui, de repente nos visitando, hoje você está numa igreja que incentiva a conhecer a verdade. O que nós pregamos nesse púlpito deve ser confirmado pela palavra de Deus que está na sua mão. Porque senão você tem liberdade para vir me confrontar. Porque nós cremos que é essa palavra que traz a verdadeira adoração, que leva a verdadeira adoração. Essa palavra que transforma realmente vida. É a fé nas promessas dessa palavra que faz você caminhar pela fé, experimentar uma experiência sobrenatural com o Senhor. Dar mais valor às regras criadas por homens do que às verdades eternas de Deus. É semelhante como um filho que dá mais valor a um estranho do que a própria mãe ou o próprio pai. Você consegue visualizar? Se você tem seu filho próximo de você, aí o seu filho pega um estranho na rua e abraça e beija e faz carinho, quer ficar com essa pessoa e fala, meu pai não, minha mãe não. Quem conhece a Deus e não busca intimidade com Ele é semelhante. Nós precisamos buscar a verdadeira adoração. Mas sabe o que acontece? Nós vemos aqui no versículo 15 também, que para não viver uma religiosidade, nós precisamos tirar as máscaras. Olha só o que diz esse versículo. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, e agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas tirar as máscaras é essencial para nós fugirmos das armadilhas da religiosidade. Você fazer algo como se estivesse sozinho, porque ninguém está vendo. Então eu faço aqui racionalizando a minha atitude, pensando que ninguém está vendo. Você vai saber quem você realmente é quando você está sozinho. Quando você viaja e vai naquele quarto de hotel, e de repente você está lá, e tem a oportunidade de fazer bobagem lá, e você não faz porque você confia no Senhor, porque você é fiel ao Senhor. Não é quando você está junto com a sua esposa, ou quando você tem a oportunidade de ter um ganho ilícito e você não ganha, porque você confia no Senhor. Porque andar de máscara é muito fácil, ninguém me conhece. Quantas pessoas estão escravas, porque não tiraram as máscaras. Tem muitas pessoas que estão escravas de pecados do passado, que nunca foram confessados. Continuam de máscaras. Certamente, se você tem guardado um segredo do seu passado, de repente você abusou de uma criança, você abusou de alguém, de repente você fez um aborto, não sei o que você fez um adultério, e o teu cônjuge não sabe,
E você tem carregado isso por anos. Você está andando de máscaras. E talvez esse segredo tenha escravizado o teu coração, tem travado a sua vida. Queridos, se isso está acontecendo contigo, você está sendo desafiado a se libertar disso. Logicamente, o libertar de segredos do passado, ainda mais se envolve algo muito pesado, não deve ser com qualquer pessoa, para qualquer pessoa, em qualquer momento. Eu oriento você a buscar um apoio pastoral, para que você possa confessar o seu pecado, e que possa ser orientado a se libertar dessa escravidão. Tem uma historinha muito conhecida, possivelmente você já ouviu, se não ouviu eu vou contar agora, você vai ouvir pela primeira vez. Mas tem uma historinha de um menininho que tinha uma irmã e estava na casa da avó, e a avó tinha um pato de estimação. Já ouviram essa historinha, não? E esse menininho lá com a cetra, lá em Cascavel era cetra, lá no, sei lá, no Rio deve ser estilingue, ou atiradeira, seja lá o que for. E ele estava brincando lá, de repente ele dá uma acertada bem na testa do pato de estimação da vovó. A vovó estava lavando a louça, viu lá, ficou quieto, para ver a reação dele. E ele chegou dentro de casa, tranquilo e tal, aí a avó foi lá, o que aconteceu com o meu pato? Eu não sei. Daí a irmã chega para ele, eu vi. Foi você. Não conta para a avó. Tá bom, eu não vou contar. Mas sabe, hoje à noite era meu dia de lavar a louça. Você lava para mim, tá? Puxa, amanhã é o meu dia de levar o lixo, você leva para mim. E ele começou a fazer tudo que a irmã mandava. E tudo que a irmã mandava ele fazia. E a avó só vendo aquilo ali. E passa um mês, passa 2 meses, de repente, ele não aguentava mais. Porque ele estava virando escravo da irmã. Escravo. Hoje eu vou contar para a avó. Daí ele chegou lá para contar para a avó. Ele chega lá, avó, eu quero falar para a senhora que fui eu que matei o pato. A avó, eu sabia. A senhora sabia? Eu sabia, meu neto. Por que você não veio contar antes para mim? Antes para mim, não tem problema não. Ele ficou todo esse tempo escravo da irmã, pelo medo. Tem muita gente que está aqui, que tem aquele segredinho que ninguém sabe. Ou melhor, você imagina que ninguém sabe. Mas tem um Deus que sabe. E por isso que o teu coração fica tão angustiado e tão escravizado com esse segredo. Queridos, essa noite, você vai deixar as máscaras aqui. Você vai deixar essas máscaras no altar do Senhor. Porque Deus quer que você seja liberta dessas máscaras. Você precisa olhar para Deus, olhar para o Senhor e entender que Deus quer restaurar a sua vida. Quando nós vemos o versículo final ali, nós vemos que versículo 16 fala, vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que um oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não fez? Ou o vaso pode dizer ao oleiro, ele não fez? Ele está falando do nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Você já viu alguém que cria alguém de uma forma toda especial, ainda mais sendo o nosso Deus, não sabe as lutas que temos, não sabe os desafios que temos, não sabe a angústia que temos? Salmo 139:13 nos diz lá, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus conhece a sua vida desde o ventre da sua mãe. Aquele pecado que você vai entregar hoje diante do Senhor, Deus estava lá. Deus sabia que você ia pecar. Deus viu você pecando. Só que Ele quer te libertar, porque Ele quer te perdoar.
E Ele quer que você se perdoe. E Ele quer que você restaure. Quando nós entendemos quem é o nosso Criador, fica mais fácil nós caminharmos pela vida. Não há como um oleiro não conhecer a sua obra, porque as mãos dele estavam ali, fazendo aquele vaso. Não há como nós não sermos conhecidos por Deus. O nosso Deus nos criou de uma forma admirável, para a honra e glória dele. E Ele nos criou com características e com um potencial tremendo, que Ele quer desenvolver. Por isso que precisamos estar completamente libertos da religiosidade. Deus quer intimamente se relacionar com você. Deus quer intimamente conhecer você. Ou melhor, que você conheça Ele, porque Ele já te conhece intimamente. Mas Ele quer se relacionar perfeitamente contigo. Chega de andar de máscaras. Chega de ser superficial. Chega de andar escravo do pecado. Hoje você está sendo desafiado pelo Senhor a abandonar a religiosidade e assumir um compromisso real com o Senhor. Um compromisso de vida, de crescimento. Jogar as máscaras e deixar ser restaurado pelo Senhor. Deus conhece a sua vida. E Deus quer fazer infinitamente mais na sua vida e através da sua vida.